Continuando essa nossa continuando essa nossa reposição de aula, né? Eu estou na vibe da revisão, estou gravando as aulas de revisão também. No Oriente, a visão de morte ela é diferente. Professor, a morte não é nem deprimente, nem excitante. É um fato vital. E uma lição que nós podemos tirar. Se eu quero morrer bem, eu preciso viver bem. Caramba, que sacada legal, professor, porque aí eu entendo que a partir do momento que eu recebo um diagnóstico de uma doença que pode me gerar finitude, é a minha qualidade de vida na relação com essa doença que vai fazer diferença. Exatamente. E não a doença em si, que é algo que muitas vezes eu não vou ter domínio. Exatamente. E o médico vai cuidar da parte dele, de passar o remédio, de passar a medicação, de poder fazer esses ajustes, de tentar dar a qualidade existencial do ponto de vista biológico. E o psicólogo, e o assistente social, e as outras áreas de saúde vão prover esse suporte. Isso. Porque se a minha vida for cheia de violência, se a minha relação com esse meu quadro, com essa minha doença não for uma boa relação, eu vou antecipar a morte do ponto de vista psicológico. Aí eu tenho aquela doença daqui. Aí, em lugar de voltar para a vida, eu antecipo a minha própria morte psicológica. Tem um ditado no Tibete muito legal. Amanhã ou a próxima vida? O que vem primeiro? Ninguém sabe. Portanto, paliar é trabalhar dentro do aqui e agora. Porque é absolutamente certo que a gente vai morrer. Professor, Mas ninguém sabe o dia nem a hora. A gente só sabe o nosso estado atual. Jean-Paul Sartre, na psicologia existencial, fala da eterna angústia do ser humano, por ele ser em eterna construção. E ele só acaba de se construir quando morre. Quer dizer, professor, que eu tenho tempo sempre. Eu posso ressignificar minha existência. Quem encara ou quem entende que a morte é um processo, uma derrota, que a minha vida acaba a partir do momento que eu recebo um diagnóstico, que agora eu não sei mais o que fazer, que a luta tem que ser pela vida, tentando vencer algo que eu não vou conseguir vencer, porque todos os homens são mortais. Simone de Beauvoir fala isso. Eu vou me condenar. O Ars Moriendi, hoje, leva a morte à agonia. Professor, e o que é agonia? Agonia vem do grego agon. Tá? É uma luta severa. Caramba, professor. Por isso que vai gerar tanto... já gera sofrimento, né? Morrer não é legal. Mas esse sofrimento começa a ser agonístico, agoniante. Por uma luta incessante contra algo que faz parte de um processo natural. Então, o meu sofrimento mental, a minha perturbação, vai durar dias, horas, semanas, meses, anos, antes do fato, morte, chegar como componente biológico. E eu começo a morrer daí, perco prazer, deixo de viver, me entrego. E aquilo que seria natural, deixa de ser natural.
Inclusive, eu sou muitas vezes colocado para UTI. Não, vai para lá, vai morrer lá, sedado, ninguém quer saber. Poxa, então já morri lá, só não estou enterrado ainda, né? E a família, não vou nem visitar, que ele já está na UTI mesmo. Não, é ali, deixa, Deus no comando. Poxa, mas o que é que pode ser feito? Não, então eu já enterrei o cara, eu só não levei lá para o cemitério, o crematório, mas já está lá abandonado. Ele já perdeu a autonomia. E a família passa da preocupação por desespero, muitas vezes a uma desesperança. Nossa, professor, precisa do psicólogo para poder ajeitar isso, para poder dar uma qualidade na finitude dessa pessoa, para poder permitir com que a família faça esses fechamentos tão necessários, para poder humanizar esse processo, para poder... Exato, gente. E quando a gente fala do cuidado paliativo, a gente está falando disso. Até porque a doença, ela não é um castigo de Deus. Está doente, rapaz, olha, está pagando os pecados. Alguma coisa ele fez para estar sofrendo desse jeito. A doença é um fato da vida. Ela não é um pagamento por algo que você fez de errado. Olha, está sofrendo assim porque foi um péssimo pai. Por isso, tá vendo? Não, quem mandou ir para a farra, quem mandou ter a vida que teve, está aí, está pagando o preço. A doença é só um fato da vida. E como qualquer fato da vida, depende do jeito como eu a interpreto. Às vezes a gente recebe determinados diagnósticos, né? Alguns de vocês sabem que eu tive câncer. E isso faz com que a gente ressignifique. Hoje eu sou uma pessoa bem mais apaixonada pela vida. Não existe erros, coincidências. Todos os eventos são bênçãos. Nos são dados para que possam gerar aprendizado. Que é essa frase, professor? Elizabeth Kubler-Ross. Talvez a pessoa que mais pesquisou esse processo de finitude. E ela coloca diversas nuances, diversas fases que vão conceber esse processo, que vão fazer parte desse processo de encontro com a finitude. E todas elas podem gerar aprendizado. A Kubler-Ross, ela conseguiu entender, talvez como ninguém, como a pessoa lida com o processo de finitude, como ela vai passar pela fase de negação, barganha, agressão, depressão, aceitação. Professor, essas fases são lineares? Lógico que não, porque antes de tudo nós somos pessoas. Eu passo uma, depois outra. Não, às vezes eu pulo de fase, volto de fase, mas elas vão fazer parte daquele complexo, da visão que nós temos da nossa finitude.